os riscos, a sua recusa em pensar como a sua força podia ser melhor utilizada. Apesar da relutância de Harris, Churchill mandou que ele obedecesse. Seus bombardeiros aliados tiveram que servir como transporte. E uma nova campanha de bombardeiros contra Berlim, a Operação Thunderclap, foi adiada. Parecia que os bombardeios de área haviam ficado para trás. Mas naquele inverno, a guerra terrestre dos aliados foi paralisada. Hitler lançou um contra-ataque surpresa nas Ardenas, a Batalha do Bulge. 90.000 soldados americanos foram mortos. E o exército britânico estava desgastado. Os britânicos pensavam, não sabemos quanto tempo os alemães vão lutar. Talvez matem todo mundo porque eles não param. Eles não param. Precisamos acabar com essa guerra maldita. O único avanço aliado era na frente oriental. O exército vermelho soviético prosseguia após a vitória decisiva em Stalingrado. A ofensiva foi brutal e custou à União Soviética milhões de homens. Em fevereiro, o líder soviético Joseph Stalin convidou o presidente Franklin Roosevelt e Churchill para irem a Yalta, na Crimeia, para uma conversa urgente. As relações entre Roosevelt, Churchill e Stalin estavam muito mais tensas na Conferência de Yalta do que em outras reuniões. Stalin sentia que eles haviam deixado a União Soviética deliberadamente sofrer a maioria das perdas e baixas da guerra contra a Alemanha. Se Churchill e Roosevelt queriam um fim rápido para a guerra, precisavam manter o exército vermelho em ação. Os aliados ocidentais não tinham a vontade ou meios de oferecer efetivo, mas tinham uma força aérea poderosa. A superioridade aérea ocidental poderia resolver o problema deles. As apreensões de Churchill sobre a moralidade dos bombardeios de área foram postas de lado. Isso era algo que Churchill e Roosevelt queriam muito fornecer, pois estava dentro de suas capacidades e era simplesmente impressionante. Abandonada a Operação Thunderclap, o comando de bombardeiros foi revitalizada e redirecionada para a frente oriental. Os estrategistas da RAF acreditavam que atacar novas cidades no leste da Alemanha causaria caos e destruição por trás das linhas inimigas e ajudaria o avanço do Exército Vermelho. Os alemães estavam tendo que mover homens e equipamentos para a frente oriental para combater os russos, e eles tinham que passar por essas cidades. Então, se elas fossem atacadas por bombardeiros, a pressão sobre os alemães aumentaria. Haveria confusão nas cidades e desgastaria os recursos que os alemães tinham. Os estrategistas soviéticos aprovaram o plano. Mais uma vez, a campanha de bombardeio de cidades era o centro das atenções. Harris recebeu uma lista de alvos com cidades na Alemanha Oriental e foi informado de que o objetivo era causar caos e perturbação. Harris queria somente mostrar que, de certa forma, era uma vingança pessoal. Ele queria mostrar que estava certo, provar que tinha razão. No anoitecer do dia 13 de fevereiro de 1945, um fluxo de bombardeiros Lancaster da RAF decolou das bases do leste da Inglaterra. Eles abriram passagem pelo canal até a França já libertada através da Bélgica e desceram pela Alemanha nazista. Naquela altura, eles já estavam no radar inimigo. A formação de bombardeiros tentava despistar os alemães. Os britânicos apareciam com invenções bem engenhosas para tentar confundir as defesas alemãs. Uma das mais famosas era a janela. Eles lançavam uma enorme quantidade de lixo, tiras de alumínio que eram jogadas no ar como papel alumínio. Eles enchiam o ar com papel alumínio e confundiam o radar. Tudo que
significava que os alemães não viam nada além de uma espécie de cortina. Eles não enxergavam até os bombardeiros surgirem delas. E isso impediu os alemães de saberem exatamente para onde o comando de bombardeiros estava indo naquela noite. Finalmente, por volta das 9 da noite, os Lancasters surgiram por trás da cobertura de papéis. Eles iam rumo ao leste, pela Alemanha. Mesmo encoberto pela escuridão, um bombardeio estratégico era muito perigoso. Eles deslizavam pelo céu em bombardeiros lentos e pesados, sem a proteção de caças. E daquela vez, as tripulações iam avançar mais do que nunca dentro do território inimigo. Eles estavam cobrindo uma distância enorme, provavelmente o ataque mais longo para a maioria em toda a Segunda Guerra. E é claro, eles ficavam vulneráveis à artilharia antiaérea e também à interceptação dos caças alemães. Eles não sabiam quando algo ia atingi-los, devia ser bem assustador. Ir naquele extremo leste era algo que as tripulações temiam muito. Mas a emoção de estar naqueles aviões em alta velocidade, principalmente nas noites iluminadas pela lua, com nuvens prateadas, fazia com que os pilotos tivessem momentos de euforia e ao terror absoluto. Naquela incursão, no entanto, a Luftwaffe alemã não estava à vista. Ela estava enfraquecida pelos combates constantes e pela escassez de recursos. E naquela noite, eles simplesmente não reagiram ao ataque dos Lancasters. Era uma noite particularmente clara de inverno. Os aviões guia e aviões marcadores na dianteira viam perfeitamente o alvo. Era a cidade de Dresden, na Alemanha Oriental. Os inocentes habitantes em terra estavam no fim de um dia de festejos de carnaval. Em Dresden achavam que ninguém bombardearia a cidade por ela ser muito bonita, mas eles estavam errados. Dresden era a capital da Saxônia e uma das cidades mais históricas e culturais da Alemanha, com uma arquitetura centenária. Era chamada de Florença do Elba. Era uma cidade que muitos ocidentais adoravam visitar durante o período entre guerras. Tinha uma arquitetura requintada e muita arte. Era uma cidade muito querida pelas classes cultas e educadas. Não era apenas o centro cultural. Ela tinha um papel no Terceiro Reich, na economia, na administração, no mundo da Alemanha nazista. Havia judeus caçados, mortos, todo o lado sombrio da Alemanha nazista. A cidade estava quase intocada pelos bombardeios e se tornou um porto seguro para refugiados de outros territórios alemães devastados pela guerra. Naquele ponto, os habitantes de Dresden tinham certeza de que a cidade estava protegida por essa posição especial. As pessoas contavam a si mesmas todo tipo de histórias. Achavam que sua cidade, preservada com suas belas construções, poderia de alguma forma se tornar a capital dos aliados após a guerra. There was a funny story circulating saying that Dresden will not be attacked because Churchill's aunt is living there. Who this aunt was supposed to be, I do not know. O líder nazista local em Dresden era tão acomodado que não estava preparado para um ataque aéreo. Além do único bunker de cimento que ele havia construído para si mesmo, havia pouquíssimos abrigos antiaéreos na cidade. Então, no geral, a cidade não estava preparada para um ataque aéreo. Ninguém esperava que Dresden fosse atacada. Mas para o comando de bombardeiros da RAF, a realidade de Dresden era bem diferente. A sétima maior cidade da Alemanha também era importante para a economia de guerra. Harry só havia poupado a cidade porque até então os tanques de combustível dos Lancasters não eram grandes o bastante para alcançar.
A inteligência aliada estava ciente da produção militar significativa em Dresden. Havia fábricas fazendo metralhadoras e fuzis. Havia uma fábrica fazendo navios de desembarque de tanques. Dresden era um importante centro ferroviário. De Dresden, as tropas eram enviadas para a frente oriental. Eram enviadas para a Verona e para a campanha italiana. Não era culpa do comando de bombardeiros da RAF que os abrigos antiaéreos tivessem recebido tão pouca atenção. Às 10 da noite, os aviões guia da RAF investiram contra a cidade. Praticamente não houve artilharia antiaérea. O alvo nazista havia movido todas as tropas para o fronte oriental. Era uma combinação de fatores perfeitos. Os aviões guia puderam lançar os foguetes sinalizadores sem dificuldades e com precisão certeira. O alvo definido por Harris e pelo comando de bombardeiros foi o estádio central, ao lado do mercado, o coração da zona residencial de Dresden. Não, com certeza, era a bola que tinha os esforços de guerra alemães no mundo. Os aviões marcadores foram para Altstadt, a cidade velha. Dresden não era um alvo militar para os britânicos, isso ficou bem claro. É óbvio que Dresden tinha fábricas da indústria de guerra, mas elas ficavam nos arredores. E esse não era o alvo dos bombardeiros britânicos. O ponto de mira dos bombardeiros britânicos era o mercado do alto mar. Enquanto preparávamos alguns ovos mexidos, ouvimos o aviso, que dessa vez era para Bahia, e era meio na direção da cidade. Sob condições normais, os bombardeiros evitariam o fogo antiaéreo e lançariam as cargas bem longe da área alvo. Mas aquela noite era como uma manobra de trem. E 44 Lancasters lançaram todas as bombas no intervalo de apenas 15 minutos. The sound of the falling bombs came closer and closer, and I thought, well, when will the next come, and will it fall onto our coast? It was right which trees and the sea was happening, and one was numb. Imensas bombas blockbuster, altas e explosivas e 200.000 bombas de fragmentação destruíram o centro histórico de Dresden. Aquela combinação exata foi projetada deliberadamente para entrar nos edifícios e iniciar incêndios. Os grandes explosivos, como o Cook, uma bomba de 1.800 quilos, explodiam na cidade de mar residencial. Então centenas de bombas incendiárias caíam nesses locais e ateavam o fogo em tudo. Essa combinação destruiu edifícios e iniciou muitos incêndios. E assim que esses incêndios evoluíam, eles começavam a se concentrar cada vez mais. As ruas medievais apinhadas de Dresden e as casas de madeira eram o combustível perfeito para as chamas. Naquela noite, um vento constante as atiçava pela cidade. O fogo se alimentava e ele começou a puxar oxigênio de todos os lados. Um fogo que se autoalimentava, algo que não podia nem ao menos imaginar. Era como se fosse um dos círculos do inferno de Dresden. Algumas horas depois, uma segunda onda enorme surgiu com a chegada de mais de 500 bombardeiros. Uma tática friamente calculada que Harris copiou da Luftwaffe. Esse segundo ataque foi cronometrado para os bombeiros terem tempo suficiente para tentar apagar os incêndios. Então foi lançada outra quantidade imensa de bombas. And the second raid
havia uma junção de fatores que formaram um inferno de alta velocidade incontrolável, conhecido como tempestade de fogo. Na prática, aquilo criava um tornado interno. O ar superaquecido automaticamente atraía o ar das proximidades a uma velocidade muito alta, criando ventos muito fortes o suficiente para levantar pessoas, arrancar árvores, mover veículos e arrastar tudo para as chamas. A destruição da cidade foi muito eficiente. Quando amanheceu, os americanos chegaram. Seus bombardeiros se dirigiram às estações militares de triagem e às indústrias de Dresden. As forças aéreas americanas gostavam de declarar que só se envolviam em ataques terroristas. Mas quando eles bombardearam Dresden, é claro que a cidade estava coberta por uma grande nuvem de fumaça dos ataques da noite anterior. Então eles participaram de um ataque a outra área. Um grupo de bombardeiros, na verdade, errou completamente o alvo e bombardeou Praga em vez de Dresden. Quando os bombardeiros Lancaster voltaram para a Grã-Bretanha, o comando de bombardeiros da RAF estava surpreso com a eficácia da missão. Eles haviam perdido somente 5 aviões de uma incursão de 800. No dia seguinte, a imprensa aliada alardeou o sucesso do ataque. O comando de bombardeiros aplicava as técnicas utilizadas em Dresden. O que aconteceu foi que tudo em Dresden correu perfeitamente. Tudo funcionou como um relógio. Veja o brilho do zero absoluto. Alguns dias depois, uma reação alemã potencialmente perigosa ganhou impulso. Rumores vindo do interior da Alemanha denunciavam a dimensão da tragédia humana. E a fúria crescia entre a população pela ausência completa de defesas aéreas. A elite nazista estava preocupada se houvesse uma implosão, que todos estivessem cheios daquilo e se rendessem. Party boss, Mr. Woodman, there's a door somewhere in surrounding mountains. He was a deserter and a pig. It was a good killer. Mas, para a surpresa de todos, o regime nazista pouco fez para abafar os detalhes do terrível ataque aliado. Com o inimigo às portas, o chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels, usou uma nova tática ousada e reverteu as más notícias. Depois do evento, Goebbels decidiu que não minimizaria Dresden, mas iria potencializar a massa. O que ele estava tentando fazer com Dresden era dizer: essa é a barbárie com a qual estamos lidando. Essas pessoas horríveis querem destruir tudo de bom da Alemanha. Mas vocês precisam continuar lutando porque a alternativa é a aniquilação e a destruição completa. Goebbels desencadeou algo muito selvagem após o ataque a Dresden. Podemos até dizer que foi uma espécie de praga da propaganda e era contagiosa. Goebbels vazou fotos horríveis e relatos de testemunhas oculares de Dresden anonimamente através das imprensas neutras da Suécia e da Suíça. Ele informou que cerca de 200.000 civis foram mortos. Foi útil para Goebbels interpretar aquilo como um ataque terrorista, na tentativa de conquistar a opinião pública mundial e pintar os aliados como terroristas. Então ele foi muito agressivo para tentar alcançar a imprensa neutra em particular e contar a história daquele horror que havia acontecido em Dresden, para mobilizar o povo alemão e chocar o resto do mundo. Deve ter sido muito fácil obter imagens chocantes das mortes de não combatentes em Dresden. Acho que para um ministro da propaganda deve ter sido um trabalho fácil. Muitos dos habitantes acreditavam que a cidade estava imune aos bombardeios e, a princípio, não levaram a sério as sirenes de ataque aéreo.
Os relatos de testemunhas oculares e as fotos revelavam o inferno implacável da tempestade de fogo em Dresden. A história de Dresden passou de uma falha nazista a uma crueldade aliada. O cenário deve ter sido de caos completo. Pessoas aterrorizadas tentando escapar, tentando encontrar seus filhos ou entes queridos. Pessoas chamando umas pelas outras. Pessoas sendo separadas por edifícios que estavam explodindo. As crianças não conseguiam se segurar com os ventos fortíssimos. Eu não consigo nem imaginar como foi, especialmente para as mães com crianças pequenas, tentando manter as crianças seguras naquele ambiente. I ran through the burning streets in my place, and there were scenes. There were some awful scenes. A number of people died when they passed an open entrance. The section was such that they couldn't fight it and were dragged into the burning building. Aqueles que puderam correram para o parque ou reservatório, mas eles foram fervidos vivos ou explodiram na segunda onda de bombardeios. Alguns se refugiaram nos antigos porões interligados sob as casas, como foram instruídos, mas foram cozidos vivos pelo calor. O ar super quente se infiltrou, descia pelos porões e disparava pelas aberturas ainda mais rápido do que na superfície. Não havia escapatória. E esse foi o verdadeiro horror da tempestade de fogo de Dresden. Pois os corpos derreteram. Na verdade, o número enorme de baixas no local se deu por asfixia ou envenenamento, e não por terem sido queimados até a morte. Realmente não havia escapatória, exceto correr, mas para onde? As pessoas tentavam passar pelas ruas derretidas e seus sapatos eram arrancados dos pés. Não conseguiam mais se mover e morriam onde estavam. Se sobrevivessem, seria simplesmente uma questão de sorte. 2 dias depois, Dresden ainda estava queimando. Uma equipe de recuperação demorou 7 horas para chegar ao principal abrigo contra ataques aéreos da cidade. Quando entraram, não acharam nada além de um líquido verde e marrom e ossos. Todas as 1000 pessoas lá dentro simplesmente haviam derretido. Was found unidentified virus disease. There were a lot of Belgian soldiers who were on the stations in the Altstadt, and people really got their bodies and bodies having left stand. Homens bombardearam o centro das cidades e com isso causaram caos. O objetivo era matar civis. Phil Asman mate o máximo de civis possível. E quanto mais civis você matar, maior será o caos, maior será o efeito para acabar ou encurtar a guerra. Mas é claro que não valeu a pena. Não temos nenhuma prova de que aquilo gerou algum resultado. As ruas principais voltaram a funcionar após alguns dias, mas nem as fábricas foram destruídas. As fábricas, os campos de pouso, todas as coisas que poderiam ser usadas para fins militares não foram destruídas. As notícias dos civis atacados indiscriminadamente em Dresden logo chegaram aos jornalistas aliados. Um jovem repórter americano conseguiu passar a expressão bombardeio do terror pela censura, e ela foi publicada nos Estados Unidos. A história chocou um público até então isolado. Soava diferente do que tinha ouvido. Refugiados em uma cidade lotada e os repórteres entenderam isso. Houve uma tempestade na mídia, produzida na imprensa ocidental, e as perguntas começaram a ser feitas no parlamento britânico, deixando o governo na defensiva. O plano mestre de Goebbels começava a funcionar. Uma falha catastrófica da defesa aérea alemã havia evoluído para uma crise gigantesca para os aliados. E quando semeou a história na imprensa neutra, Goebbels mentiu. Ele exagerou o número de vítimas,
retirando o número real do relatório da polícia de Dresden e adicionando um zero. O verdadeiro número de vítimas era 25 mil. Goebbels produziu um número enorme para Dresden e foi uma das notícias falsas mais bem-sucedidas da história das notícias falsas. Então, não foram os números anunciados por Goebbels da casa dos 200 mil. A cidade de Dresden, há alguns anos, criou um comitê acadêmico para esclarecer definitivamente quantas pessoas foram mortas em Dresden. E a estimativa máxima deles foi de 25 mil. Esse foi um número enorme, mas não foi 10 vezes esse número. E quando você ia a campos de concentração e via a maneira monstruosa como os nazistas se comportavam e o que faziam com os outros, a ideia de que eles tivessem a coragem de denunciar o que os aliados fizeram em Dresden era absolutamente ultrajante. Apesar disso, os aliados morderam a isca e se voltaram uns contra os outros. Os Estados Unidos responsabilizaram os britânicos pelo bombardeio indiscriminado em Dresden. Os americanos trabalhavam muito para se distanciar, afirmando que não faziam bombardeios diários. Eles não queriam ser comparados ao comando de bombardeio. Com a Força Aérea Americana negando a responsabilidade, as ações do Comando de Bombardeiros da RAF foram postas em questão. E Winston Churchill temia ser responsabilizado. Naquele momento, o primeiro-ministro não precisava dos bombardeiros estratégicos. A frente ocidental estava se movendo novamente e os soviéticos estavam bem no interior da Alemanha nazista. Então, em março, ele começou a se distanciar da política de bombardeios de cidades. Ele sempre ficou um pouco dividido sobre o bombardeio de cidades e o bombardeio diário. Ele ficava dividido entre os dois. E acho que a tempestade de protestos que houve depois de Dresden o deixou muito culpado por tudo aquilo. Ele começou a se preocupar que suas próprias ações fossem julgadas pelos historiadores. Naquele ponto, ele basicamente mudou de rumo e enviou um memorando dizendo que eles realmente não deveriam mais participar daquele tipo de atividade e deveriam evitar qualquer coisa que parecesse remotamente com um bombardeio terrorista. À medida que Churchill se distanciava do bombardeio diário, a culpa pelo ataque a Dresden era transferida para o líder impiedoso do comando de bombardeiros, Arthur Harris. Claramente, Harris estava disposto a realizar a campanha. Era o trabalho dele. Havia uma crescente tensão concentrada em Harris como a pessoa que havia imaginado o ataque. Mas, de fato, o próprio Churchill havia sido decisivo ao estimular o ataque a Dresden. Harris ficou bastante irritado com aquilo e expressou a opinião de que Dresden não valia os ossos de um soldado britânico. Após Dresden, a reputação do comando de bombardeiros e de Arthur Harris estava em farrapos. Depois da guerra, Harris se tornou alguém que ninguém queria por perto. Ele não era um herói. De muitas maneiras, a maior parte do esforço de guerra britânico, o comando de bombardeiros, se tornou algo com o qual ninguém queria se associar. A afronta final de Churchill ao comando de bombardeiros foi que no discurso do dia da vitória ele mencionou quase todos os ramos do serviço armado, o que eles fizeram e onde serviram, com exceção de o comando de bombardeiros. Os 55 mil homens que serviram e morreram no comando de bombardeiros da RAF levaram 67 anos para finalmente conseguir um memorial em Londres, ao lado das outras forças armadas britânicas. E a moralidade do bombardeio diário em Dresden é uma questão difícil, debatida até os dias de hoje. Temos que equilibrar a nossa grande simpatia pelos civis alemães que foram atingidos e destruídos com o conhecimento de que centenas de milhares de pessoas seriam mortas pelos alemães nos meses seguintes. Dresden havia sido um alvo legítimo e a Alemanha também estava resistindo. É algo estranho, quase como se a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial tivesse sido tão completa que os alemães se tornaram vítimas. É claro que era difícil para a democracia que lutava contra Hitler.
Era como se fosse o bem contra o mal. Mas não havia limite. Quanto mais civis eram mortos, melhor era. Ninguém nunca disse, pare, não podemos fazer isso. Há um momento em que você precisa se olhar e dizer: o que eu me tornei fazendo isso? E acho que Dresden foi relevante por isso. Foi um aviso. Fanático político tomou o poder em uma nação civilizada. O povo não se importava com a verdade. Ele desencadeou o extermínio de milhões. Eles conversaram e discutiram como destruir pessoas em escala industrial. Os aliados poderiam ter impedido o genocídio inevitável? A ideia de que nunca soubemos nada e nunca falamos nada até depois era falsa. Estive algumas vezes muito perto de ser morto na câmara de gás. A descoberta dos campos de concentração revelou o verdadeiro mal por trás do Império Nazista. Agora, arquivos raros do mundo todo, habilmente restaurados e revividos em cores e alta definição, contam a história de um dos momentos mais chocantes da Segunda Guerra, como você jamais viu. No início de abril de 1945, a guerra na Europa chegava a um ponto crítico. Os soldados soviéticos avançavam do Oriente sobre o Império Alemão em ruínas. Na frente ocidental, o terceiro exército dos Estados Unidos, sob o general George Patton, dominava a República de Weimar. Havia intensos combates e as baixas em abril de 1945 foram quase tão altas quanto no verão anterior na Batalha da Normandia. Em 11 de abril, quando se deslocava pela cidade de Eppersberg, a 6ª Divisão Blindada se deparou com uma visão desconcertante. Um grupo de figuras esqueléticas vestidas com pijamas listrados. A primeira coisa que você ia pensar era, são prisioneiros de guerra. Mas não parecia que eram. Eles estavam tentando dizer aos americanos, este é um lugar horrível, vocês precisam vir agora, precisamos de vocês. E eles continuavam dizendo, se chama Buchenwald. Um grupo de 4 soldados seguiu os homens. Mesmo com a experiência de meses de luta, nada poderia prepará-los para o que iriam ver. Eles não tinham ideia do que haviam encontrado. Era um lugar de horrores. Foi absolutamente chocante. Pessoas em péssimas condições. Pessoas quase morrendo, definhando. O fedor do lugar era inacreditável. Os americanos foram confrontados com aquilo e não conseguiam acreditar no que viam. Fileiras e fileiras de barracões alojavam os corpos famintos de 21.000 homens e meninos. Judeus, russos, ciganos, prisioneiros políticos, todos vivendo na miséria. Era Buchenwald, um imenso campo de concentração nazista. Para muitos, os libertadores americanos chegaram tarde demais. Outros estavam por um fio. Muitas pessoas estavam morrendo, cometendo suicídios em muitos casos. Adultos não tiveram o suficiente para comer e morreram. Em quanto tempo você pode viver com 700 ou 800 calorias? Eu nunca pensei que conseguiria. Mas Buchenwald não era o único. Na Alemanha, os aliados revelaram campo após campo de homens, mulheres e crianças, mortos e moribundos. Corpos empilhados em trens. Crematórios cheios de restos carbonizados. E até câmaras de gás para extermínio em massa. As notícias das descobertas bárbaras chocaram o mundo. Surgia a pergunta:
como isso podia acontecer. Era inexplicável que uma sociedade civilizada como a Alemanha pudesse infligir esse tipo de horror aos seus semelhantes. Qual era o real conhecimento das forças aliadas sobre as atrocidades nazistas? Hitler, conhecido há tempos pelo sentimento anti-judaico, havia sido claro em suas intenções 6 anos antes. Num discurso em 1939, Hitler fez uma profecia aterrorizante, que se confirmou, e se a guerra viesse, não seria uma guerra começada por ele, mas pelos judeus, e não terminaria com a derrota da Alemanha, e sim com a aniquilação dos judeus. Na época, a insinuação não foi tão bem entendida quanto poderia ter sido. E você pensa, por que os outros não ouviram o que ele estava dizendo? A explicação vinha das décadas anteriores à guerra. Em 1919, a humilhação extrema na Primeira Guerra abalou profundamente a Alemanha. O subsequente Tratado de Versalhes reduziu seus territórios, impôs um desarmamento forçado e determinou exorbitantes indenizações de 30 bilhões de dólares. O país entrou em queda livre, economicamente, militarmente e socialmente. Havia todos os tipos de revolta. Hitler se tornou amargurado pelo drama da Alemanha. Austríaco de nascença, ele havia servido no exército da Baviera na frente ocidental. O choque com a incapacidade da nação que ele adotou de vencer a guerra contra os aliados o deixou arrasar. Ele estava furioso com a situação da Alemanha, uma fúria passional. Hitler entrou em contato com os russos brancos emigrantes em fuga da Rússia comunista. E eles traziam aquela imensa aversão, um ódio pelo que havia acontecido na Rússia, que era, aos olhos dos emigrantes brancos, uma conspiração judaico-bolchevista, onde o político e o judaico se uniam. Por fim, ele entendeu como a brilhante Alemanha havia sido colocada de joelhos. Aqui está a explicação para os nossos problemas. Fomos traídos pelos judeus. Eles provocaram uma revolução na Rússia e agora querem fazer o mesmo na Alemanha. Devemos nos unir como alemães e rejeitar tudo que nos ameaça. Movido pela política, Hitler se uniu a um grupo novato, os nacionais socialistas, do Partido Nazista. Lá ele encontrou pessoas com as mesmas ideias. Era um instrumento que ele podia usar, formar, moldar a sua imagem e fazer as coisas que queria que fossem feitas pela Alemanha. Com a Depressão Mundial em 1929, a economia alemã já em dificuldades entrou em um turbilhão. Hitler aproveitou para mobilizar os apoiadores, prometendo criar empregos, reconstruir a infraestrutura e tornar o país autossuficiente. A mensagem não era centrada no antissemitismo. Ele sabia que a maioria dos alemães não considerava aquilo importante. Eles estavam muito mais preocupados com o Tratado de Versalhes e com a economia da Alemanha. Ao forçar a estratégia anti-bolchevista, Hitler deu ao povo um bode expiatório para todos os problemas. Eles apoiaram os argumentos de boa vontade. Os alemães, como um todo, estavam muito preocupados que o comunismo tomasse o controle. E Hitler jogou com esse medo que o povo alemão tinha. O apoio ao partido nazista foi às alturas. Se você tivesse que identificar os temas da campanha eleitoral de Hitler, teriam sido: vamos tornar a Alemanha grande de novo. Vamos derrubar o tratado. Em 1933, Hitler assumiu o poder com uma vitória avassaladora.